Podem rodar. Entrevista com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Ministro, o assunto que acabou dominando o MEC ao longo do ano de 2022 foi o escândalo dos pastores lobistas, né? O Ailton Moura, enfim, todo aquele imbróglio que nós já conhecemos. E em uma das suas manifestações, ministro, inclusive na Câmara, o senhor falou que o senhor não vai ser leniente com nenhuma irregularidade. Desde quando o senhor assumiu, dá para o senhor garantir que esse tipo de postura de você ter pastores, você ter religiosos articulando liberação de emendas no MEC, essa realidade ela já acabou? Essa realidade não faz mais parte do MEC, ministro? Então, é até bom esclarecer um pouco isso, porque mesmo lá na época, quando nós mesmos denunciamos isso é importante deixar claro, né? Essa denúncia e toda essa investigação que está em curso foi denúncia do próprio Ministério da Educação. Não há, até o momento, nenhuma comprovação de qualquer irregularidade. Assim que eu assumi como ministro, eu já suspendi todas essas operações, solicitei ao presidente da FNDE que fizesse essa suspensão, e temos contribuído com todas as investigações em curso com a Polícia Federal, os órgãos de controle, CGU, TCU, Ministério Público, mas até o momento, assim, não dá para comprovar, né, não houve nenhuma comprovação de fato de que essas possíveis irregularidades tivessem de fato acontecido, né? O que nos parece com muita clareza é que algumas pessoas se utilizaram, naturalmente, do nome do ex-ministro, do Ministério da Educação, para solicitar vantagens indevidas. Agora, nenhuma dessas operações teve, inclusive, nenhum valor transferido para Estado e município. Então, estou bastante confiante aí de que essas situações aí sejam todas esclarecidas, né? O senhor, inclusive, falou na Câmara, eu estou com o material aqui, em maio, faz um tempinho já, né, que a chance é que, inclusive, gente, olha, você está escutando ao fundo um certo barulho no áudio do ministro, porque como ele está no aeroporto, então de vez em quando passa um avião, enfim, então eu inclusive agradeço muito o ministro por atender a gente nesse ambiente. Agora, ministro, pelo que o senhor disse, né, inclusive em audiência na Câmara, quer dizer, havia uma possibilidade dessa investigação do Ministério já terminar de fazer esse levantamento e de tentar aí aprofundar essa denúncia, né, sobre os pastores. Só para deixar claro, essa investigação prévia do Ministério, ela já terminou ou ainda está em curso, ministro? Não, nós já fizemos todos os levantamentos, eu pedi um levantamento de todas as operações com os municípios, já encaminhamos isso para os órgãos de controle, para auxiliar nas investigações. Também levantei toda a parte da questão da agenda do ex-ministro, isso tudo já foi encaminhado, já foi levantado, e agora a investigação ela segue, né, com a CGU, com o TCU, com a Polícia Federal, o Ministério Público, já tem um inquérito em andamento, e as contribuições do Ministério da Educação já foram todas feitas, né? A gente não identificou, a priori, nenhum pagamento para esses municípios, foram todas as operações suspensas e ainda aguardam a conclusão do inquérito, das investigações, para que nós decidamos, né, se nós vamos retomar essas operações ou não. Então, como eu disse lá na Câmara, né, nós não toleramos, e isso é uma vantagem aqui do nosso governo, né, se for identificado qualquer ato irregular, quem tiver praticado irregularidade tem que ser punido, né? Eu tenho uma história e uma carreira de mais de 18 anos na CGU, de combate à corrupção, sempre foi o meu métier, fiscalizar e combater corrupção, então, de maneira alguma, vou tolerar qualquer tipo de desvio de recursos de educação. Ministro, fazendo um paralelo entre a gestão Vitor Godoy e a gestão passada, né, o senhor, inclusive, foi o secretário executivo do ex-ministro, né, que, inclusive, foi citado nesse imbróglio todo. Dá para falar de alguma diferença entre a sua gestão e a anterior? O que mudou, né, na prática
entre enfim, a sua gestão e a gestão do ministro anterior? Então, só um primeiro ponto importante, como eu disse lá na Câmara também, o meu nome de maneira alguma foi citado, né, nessas investigações. Eu não participei de reuniões com os pastores. Tivemos, acho que, 3 eventos públicos lá no Ministério da Educação, dos quais eu participei da mesa de abertura, mas, efetivamente, de reuniões com os pastores e com o ex-ministro, eu não participei de nenhuma delas e nem fui envolvido em nenhuma dessas tratativas, né? Então, assim, o meu nome, apesar de terem tentado muito buscar algum vínculo, alguma relação, isso não foi identificado e por essa razão, inclusive, que eu estou aqui à frente do Ministério, né, seguindo e auxiliando nas investigações. Eu já era, sim, o secretário executivo, já auxiliava o ex-ministro Milton nos trabalhos. A Secretaria Executiva ela tem um papel de coordenação, então nós fazemos toda a discussão estratégica e operacional do Ministério. Então, muitas das políticas que nós já vínhamos conduzindo, em especial a política de alfabetização, que hoje já estamos em mais de 5 mil municípios e tem tido resultados excelentes. Nós conseguimos alfabetizar as crianças no primeiro ano do ensino fundamental, algo que os países mais desenvolvidos fazem, né, e tem resultados educacionais bons. E também a política de recuperação das aprendizagens. Isso começou lá atrás, quando eu ainda era secretário executivo, e hoje nós já estamos aí recuperando mais de 6 milhões de crianças, auxiliando os professores e as escolas públicas nessa recuperação. Acho que a grande diferença da minha gestão para o ministro Milton é que eu tenho esse histórico, né, de mais de 18 anos de experiência em administração pública. Eu conheço profundamente como é que se processam os procedimentos operacionais, política pública. Eu já tinha um amplo conhecimento também do funcionamento do Ministério da Educação e isso traz um pouco mais digamos assim, de visão para a gente conseguir implementar os projetos e sair do outro lado com resultados. Temos um ministério formado por uma equipe técnica e que tem grandes entregas hoje para a sociedade brasileira. Agora, o ministro Milton Ribeiro, ele é conhecido, na verdade, por tentar encampar uma bandeira ideológica, né, por tentar, né, encampar uma bandeira ideológica em algumas políticas públicas. Inclusive, ele foi um defensor ferrenho daquela política do homeschooling, né, projeto que ficou na Câmara, passou na Câmara, mas, enfim, tá parado no Senado. Dois questionamentos ao senhor, ministro. Primeiro, até que ponto essa visão excessivamente ideológica, ela atrapalha ou não, enfim, na condução de uma pasta como a educação, que você precisa pensar muito a longo prazo, você precisa pensar não para amanhã, você precisa pensar para daqui 5, 10 anos, né, até que ponto que isso atrapalha. E aproveitando essa questão do homeschooling, o senhor falou de recuperação de alunos, o senhor deu números sobre isso. Até que ponto um projeto como esse, que as pessoas se propõem a educar em casa, ele pode atrapalhar num processo de recuperação educacional? E eu estou falando isso até por experiência própria, porque eu sou pai e de vez em quando dou aula de reforço para minha filha. Então, e eu sei o quanto que é difícil você ter uma didática de ensino que separe o ambiente doméstico do ambiente escolar, né? São dois ambientes completamente diferentes, né? Se para a gente que é adulto já é complicado você separar trabalho de casa, né, quando você trabalha em casa e enfim, é obrigado nessa situação de home office, imagina para criança, né, de separar a casa, o ambiente escolar, do seu ambiente familiar. Então, assim, só reforçando, ministro, a que ponto essa visão dogmática ela atrapalhou no Ministério da Educação e essa história do homeschooling, né? Qual é a sua visão? Não atrapalha nesse trabalho de recuperação de alunos, né, principalmente no ensino fundamental, ministro? Vamos lá. O primeiro ponto, né, de dizer que o ex-ministro e que a nossa gestão lá desde 2020 tinha uma visão mais ideológica, isso foi uma narrativa que foi construída, em grande parte aí, por alguns opositores e também alguma parte da mídia, porque, na verdade, a equipe técnica que nós construímos, nós formamos lá em 2020, foi de servidores públicos, especialistas em educação, e tudo que nós construímos de lá para cá são políticas com bases científicas. Então, quando eu digo, por exemplo,
que nós transformamos a política de alfabetização. Isso foi feito se ouvindo mais de 100 especialistas de todo o mundo. Então, são abordagens que têm eficácia comprovada. O material que foi produzido e que hoje serve de formação para os professores, ele ficou tão bom que até o próprio governo de Portugal, que nos auxiliou nesse processo, solicitou o uso do nosso material para a formação dos professores lá em Portugal. E os resultados dessa política têm mostrado, né, que, de fato, as abordagens que nós construímos com bases científicas têm efetividade. Isso foi feito não só com essa política, mas nós criamos, por exemplo, um programa para a primeira infância, nós criamos um programa para os ciclos finais do ensino fundamental 2, que era uma etapa da educação que era pouco olhada, tinha pouca política pública, praticamente nenhuma, e altos índices de evasão. Então, nós fizemos programas que viraram referência no mundo. Esse programa de recuperação das aprendizagens, o diretor global de educação do Banco Mundial, Jaime Saavedra, solicitou ao Brasil a autorização para utilizar a nossa política como referência para todo mundo de recuperação. Nós construímos, junto com o Banco Mundial, uma política chamada Brasil na Escola, que também virou uma referência de política de redução de desigualdade educacional. Então, nós temos trabalhado para apoiar, em especial, regiões Norte e Nordeste, que nós sabemos que tem índices educacionais piores. Então, essa visão de que foi uma gestão ideologizada foi uma construção, uma narrativa que foi feita, porque desde 2020 nós trabalhamos com políticas públicas baseadas em evidências científicas. Tanto que essa questão mesmo do homeschooling, né, se disse muito, a prioridade do Ministério da Educação, a única prioridade do Ministério da Educação é o homeschooling. Isso é uma mentira, porque o homeschooling, ela era, digamos assim, entrou no rol de ações prioritárias porque ela precisava de uma discussão legislativa. Então, isso entrou dentro do pacote de projetos de lei que tinham que ser discutidos no Congresso Nacional, já que seria necessário uma regulamentação. O homeschooling, ele não é uma solução para o sistema educacional brasileiro. Não é isso que o Ministério da Educação e nem o governo federal pregam, não é isso. O homeschooling é uma modalidade de ensino que não se compara com o que nós fizemos. Eu também fiz, viu, Wilson, esse ensino do estudante em casa, minha filha também, eu sentei do lado dela e ajudei. Mas o homeschooling não é isso. Ele é uma modalidade que existe já em praticamente todos os países da OCDE, tem essa modalidade, Estados Unidos, que permite alguns grupos familiares se organizarem, e isso é feito de uma maneira estruturada, não é o pai que não tem ensino superior em casa que vai fazer isso, mas existe uma estrutura de suporte para algumas famílias que pretendem ensinar seus filhos em casa, né? Particularmente, isso não alcança um grande quantitativo de estudantes, não vai alcançar um grande quantitativo de estudantes aqui no Brasil, não é tão representativo assim. Eu me pergunto, ministro, assim, desculpa lhe interromper, senhor, assim, desculpa realmente, mas é isso que às vezes eu me perguntei durante a tramitação do projeto de lei, porque se gastou uma energia tão grande em relação a uma modalidade de ensino, que, de novo, não estou menosprezando, tá? Não é isso, mas que a gente, com tantas outras prioridades, a gente perdeu aí alguns dias preciosos em uma discussão de fla-flu sobre homeschooling, se vai, se não vai, enfim. É um pouco nessa linha, sabe, ministro? A gente tem tanto, fazendo uma comparação boba, a Casa Brasileira da Educação tem tanto buraco e a gente está discutindo se a gente vai pintar a parede de azul ou de verde, sabe? Me parece que às vezes é um pouco isso, sabe? É porque, assim, quando a gente olha, por exemplo, quem é o público-alvo do homeschooling, né, são algumas famílias que hoje têm sido, inclusive, ameaçadas de prisão, mas também tem os grupos nômades, né? Você tem os circenses, você tem as comunidades ribeirinhas, que não fixam residência, muitas vezes, e o sistema educacional tradicional não alcança. Não foi um esforço tremendo, como parece, né? Porque quando você pega um tema desse, e a imprensa ficava falando disso o tempo todo, e ressaltando que isso era um absurdo e tal, fica parecendo que a gente ficava só discutindo homeschooling, e é longe disso. Quer dizer, o homeschooling ele teve um esforço ali concentrado, né, de produção de um texto, que foi inclusive auxiliado por essas comunidades que têm interesse, isso foi encaminhado para o Congresso Nacional. Quer dizer, o Ministério da Educação, nosso trabalho, 80%, 90% do nosso tempo ali, é focado, né, nessas políticas que eu disse, de recuperação e na construção de outras políticas públicas. Só para você ter uma ideia, quando nós herdamos a educação em 2018,
O Brasil, que é a maior potência aí da América Latina, sem sombra de dúvida nenhuma, né? O Brasil desponta como o principal país da América Latina. Em 2018, no PISA, nós fomos o 5º país em leitura, o 7º em matemática. Em matemática, nós só tivemos melhor desempenho que a Argentina, Panamá e República Dominicana. Em 2016, quando se fez a avaliação da alfabetização, na Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA, a antiga ANA, em 2016, ficou demonstrado que 55% dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental não estavam alfabetizados. Quer dizer, textos simples de 4 a 6 linhas de comprimento, 55% dos estudantes que já deveriam estar alfabetizados não estavam. Então, as nossas prioridades do Ministério da Educação foi trabalhar a política pública baseada em ciência, e não como eram, quer dizer, romantismos pedagógicos. Você não tinha uma base científica da alfabetização brasileira. Nós tínhamos 60 mil professores, mais ou menos, que faziam as formações online, de formação continuada do MEC. Hoje nós temos mais de 4 milhões de cursistas. Nós trabalhamos cursos de educação financeira, educação empreendedora, uso de tecnologia na educação. Né? Fizemos curso em parceria com o Banco Mundial para o desenvolvimento das competências socioemocionais, que é algo que é fundamental hoje para qualquer profissão, né? O desenvolvimento de liderança, de inteligência emocional, equilíbrio e assim por diante. Então, nós trabalhamos em diversas frentes. O homeschooling é um pontinho do trabalho do Ministério da Educação, mas que teve digamos assim, um movimento muito grande da imprensa de crítica, e fica parecendo que a gente está ali só discutindo o homeschooling. Está longe disso. Quer dizer, nós temos aí muitas políticas, a reforma do ensino médio, que nós retomamos e estamos aí implementando, que vai transformar o ensino médio, trazer mais participação do jovem no seu projeto de vida, vai trazer o ensino técnico para a escolha do estudante no ensino médio. Então, foram muitas ações, sabe, que nós fizemos. Tivemos um desafio enorme de fazer o Enem durante a pandemia. Imagina o que é um exame como o Enem em todo o Brasil. É isso que eu lhe pergunto, ministro, para a gente já encaminhar aqui para o final, porque a gente tem muita coisa para tratar no programa, né? Então, e de antemão, eu acho que essa é uma conversa sobre educação que eu acho que a gente poderia ter durante horas, né? Porque tem tanta coisa para a gente conversar que 15, 20 minutos é um tempo mínimo. Mas eu queria lhe fazer só 2 perguntas para a gente poder encaminhar para o fim. Primeiro, Enem, como é que está a preparação para o próximo Enem, tá? E a segunda pergunta é uma misto de pergunta e provocação, mas uma boa provocação no debate democrático. Paulo Freire, na sua visão, tem que ir para o céu ou para o inferno? Vamos lá, o Enem está muito bem preparado, muito bem, já imprimimos as provas, a impressão dessa prova é feita lá na gráfica, e aí nós já começamos o processo de interiorização dessas provas, temos os centros de distribuição espalhados aí em todo o Brasil. As provas já saíram da gráfica, já estão a caminho desses centros. Até o dia 1º de novembro, a gente termina essa interiorização, e aí as provas ficam ali aguardando o dia 13 de novembro, que é quando elas saem também com toda a segurança para chegar nas salas de aula. Os alunos podem esperar um exame muito bem preparado, muito bem organizado, e tem que chegar cedo, com todos aqueles cuidados, né? Nós aceitamos o pagamento via Pix, cartão de crédito, fizemos várias inovações do Enem esse ano. Estamos muito animados aí com a realização dessa prova. E para mim, essa questão de discussão do Paulo Freire, eu sempre digo o seguinte, nós precisamos de políticas públicas que tenham resultado. Eu gosto de avaliar o resultado. Então, a política que se pregou, né, de alfabetização, da experiência de Paulo Freire, não funcionou. Né? 2016 está aprovado aí. 2019 fizemos a avaliação da educação básica, que é uma prova que nós fazemos em todo o Brasil, e olha que dado surpreendente. Os alunos que saem do ensino médio, saíram, né, do ensino médio em 2019, 45% deles tiveram níveis de proficiência baixo ou muito baixos, 0 a 2. Isso quer dizer o seguinte, que são alunos que não têm o preparo na língua portuguesa, não têm o preparo em matemática, e são esses os estudantes que vão para o ensino superior, para o ensino técnico, para o empreendedorismo. Então, o que nós estamos fazendo é mexer nas alavancas certas, mudando a alfabetização. Já estamos aí, como eu disse, mais de 5.160 municípios, mais de 750 mil professores sendo capacitados, e já com resultados concretos de alfabetização de crianças no primeiro ano.
que é algo que faz Singapura, que faz Finlândia, que fez Portugal em 2018, quando era considerada a estrela da educação da Europa. Então, é isso que nós estamos fazendo, mudando o ensino médio, trazendo política para recuperar aquelas escolas que têm maior vulnerabilidade. É isso que nós acreditamos. A gente combate esses romantismos pedagógicos de alguns defensores aí com ciência, com política pública que funcione e que tem resultados. Tá certo. Ministro, olha, obrigado pela atenção. Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades. E boa viagem. O senhor está em São Paulo vindo para Brasília, né? Exato, São Paulo indo para Brasília. Daqui a pouquinho a gente embarca aqui. Tá certo. Muito obrigado, ministro. Cuide-se e até as próximas oportunidades. Muito obrigado, Wilson. Foi um prazer. Obrigado a todos aí que acompanharam a entrevista.